Ok? Fala pessoal, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem, meus queridos? Segunda-feira e como de praxe, estamos aqui para mais um podcast hoje muito interessante. É um pessoal que quer deixar eu acho que mais fit, né? Ô, Lucas, vamos apresentar quem é os nossos queridos que estão aqui de cidade vizinha. Olha aí, pessoal. Olá. Estamos com a Natália e o Júlio. Júlio, Isso, pessoal, eles que são lá da Marmita, como é que é o nome? Marmita.fit. Marmita.fit, que Exato. legal, eles querem me deixar fit, pessoal, mas o que eu vou dizer, hein? Será que vamos conseguir, Júlio? Cara, que negócio. Entrar lá, pedir, E é o caminho do sucesso. degustar. Facilitou ao máximo. Exatamente. Exatamente. Tá tudo no site, bem tranquilo. Legal. Pessoal, então eu vou pedir pra vocês que vocês se apresentam, podemos com quem que é mais velho, ou não, primeiro as damas, tá, Júlio? Claro. Claro. E as tá. mais velhas Obrigada. também. Nossa, essa Sim. pegou baixo, hein, Júlia? Sim. Essa Olha essa- pra minha pele, vê se eu pareço, mas... essa foi provalicida. Então vamos lá, Júlia, conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, cresceu. Tá. Não vou perguntar a idade, tá? Fique Não, tranquila. mas é meses, nem faz diferença. Então, gente, eu sou Natália. Eu moro em Francisco Beltrão, nós dois, né? A gente mora juntos. Deixa eu pensar que informações são relevantes aqui pra vocês. Eu acho que o que mais importante que eu tenho pra dizer aqui é em relação ao que a gente faz hoje, na verdade. Eu e o Júlio, a gente é um casal, né? E a gente... Quanto tempo vocês estão juntos? Pouco. Menos de um ano. Menos de um ano. É mesmo, é? Sim. Rapaz, Estamos há menos de um eu tô junto há 16 anos. Menino. Olha só. Mas assim, tudo certo? Tudo certo. Tranquilo. Graças a Deus. Então, Vamos casar Então é agora o dia que 6. importa. Dia 6 de 9 vamos casar. Olha Olha só. só, incrível, incrível. Não, mas a gente não vai casar daqui a pouco. Do dia 6 agora, pelo menos ainda. Isso que ela já fez faculdade em Cascavel, morou 4 anos em Cascavel, eu também já morei um ano em São Miguel do Oeste. Então, Já ficamos tempos separados, né, tempo. Exatamente. Mas bem. Exatamente. Eu já passei, sei lá. Eu e o Júlio, a gente mora juntos tem alguns meses também. Isso. Mas o que acontece? A gente se encontrou e aí muitas coisas se uniram. Então foi rapidinho. Mas a gente mora juntos, a gente trabalha juntos, a gente trabalha os dois em casa o dia inteiro. Então, a gente convive Como é por um isso, bom trabalhar em tempo. casa Cara, e morar em casa e, nossa, assim, eu já trabalhar no mesmo local que eu morar. Vou sim. te falar, não gosto. É. É. Não gostei e não aham, gosto. aham. Parece que assim, quando eu chego em casa, eu tô com a cabeça um pouco mais balançado, tipo, mais sento, relaxo, tranquilo. Agora, Uhum. sair dali, dá 4, 5 passos, tu sentar no mesmo ambiente que Tem isso. tem? Tem, às vezes tem, né? Um pouquinho, assim. Assim, Mas eu acho que a gente puxa outros pontos que pra nós são mais importantes, né? o tipo de coisa que a gente faz, a forma como a gente faz as coisas é bem diferente, assim, né? Eu acho que a forma como a gente pensa. Nunca existiu separação muito, assim, da forma como, aqui é o trabalho e aqui é a casa. Uhum. É um negócio, tipo assim, agora eu estou trabalhando, agora é meia-tarde, estou assistindo um filme, depois eu vou trabalhar até meia-noite, sei lá. A forma como a gente lida, assim, com digamos, o tempo é bem Uhum. diferente, né? Uhum. Então, a Isso. gente tem... o que mais é a nossa regra, assim, são os prazos. A gente tem prazos na cabeça. Mas fora isso, quando a gente vai estar trabalhando, aonde a gente vai estar trabalhando. Tipo, a gente vai viajar, a gente leva as máquinas junto. Mas essas gente- máquinas são o quê? Não, os computadores. Os computadores. Ah, os computadores, tá, né? tá. O Júlio chama a máquina. E a gente trabalha de lá, né? Então... Pensei, que máquina é essa que eles fazem Sim, marmita e estão é. levando as máquinas. Não, a gente trabalha de casa gerenciando, digamos assim. Ah, então, tá. são diferentes projetos, né? Interessante o modelo que vocês estão trabalhando, né? Sim, tu diz em relação ao Marmita? É. Sim. O Marmita, eu acho que o Júlio pode falar um pouquinho daí Sim. em relação à fundação, mas ele hoje, ele acontece, assim, pelo trabalho direto de 5 pessoas, né? Sim. São 3 Fixo, né? sócios, fixamente falando. São 3 sócios, eu não sou sócia do Marmita, Uhum. mas o Marmita Mas conta é com a minha namorado do contribuição. Júlio, então, Isso. sucessivamente. Então, na verdade é assim que a gente pensa no sentido de trabalhar e de levar as coisas, sabe? Porque se a gente tá junto, o dinheiro que vem pra um já é ganho do outro também, então a gente Uhum. trabalha juntos para as coisas funcionarem. Mas o fato é, o Marmita, ele depende hoje fixamente de 5 pessoas, são 3 sócios, o Júlio e 2 amigos dele, que daí ele já fala, Uhum. e Como é que é o nome do pessoal dele? Os outros dois só são o Jonathan e o Bruno. Um salve pro Jonathan e pro Bruno. Isso. inclusive. esses maravilhosos que Jon- hoje... Jonathan e Bruno, um prazer, tá? Vocês mandarem essa galera aqui.
E eu espero que um dia eu conheça vocês, tá? Ai, vamos ver, né? Porque onde que o Jonathan tá agora? Um tá viajando pelo Brasil agora, entre outras coisas, e o outro tá morando na Polônia. Então tem Irei esse à pequeno... Polônia algum dia. O online cast vai chegar na Polônia. O Onlinecast, ó. Vai acontecer em algum Divulga momento. nós lá na Polônia que a gente vai se conhecer. Exato. Polônia. Os avós da minha esposa são da Polônia. É, Olha Falam, só. não só em polonês, isso? é. É um Então, negócio bem estranho. Volte e meia a gente vê o Jonathan, né, num negócio assim, cara. Misericórdia, polonesa é doideira. Jonathan, quero ainda mais agora te conhecer. Ele é uma pessoa maravilhosa. Sim, Que maravilhoso. legal. Pode continuar. Então, o Marmita Fit, ele começou depois da minha... Quando eu saí de casa, eu fui morar com eles, né? A gente tinha, tipo, uma república, assim, Uhum. quase. Sim. Então, que inclusive, onde eu e a Natália moramos agora, é onde a gente morava antes dos 3 sócios. Então, a gente tinha, tipo, uma república, assim. E eu e o Bruno, a gente já tinha tido startup antes junto. O Bruno e o Jonathan já tinham tido startup antes junto. Uhum. Então, a gente tava num ambiente ali desse tipo de coisa acontecendo. E eu acho que deu, assim, um mês, se não me engano, de eu morando lá. Eu fui pra lá em janeiro. Em fevereiro, teve a ideia do Marmita Fit. Como que funcionou isso? Tanto o Jonathan quanto o Bruno, quanto eu também, a gente tinha nutricionista, tinha dieta bonitinha ali, quantidade e tal, e pegava a marmita. Eles dois pegavam a marmita do mesmo lugar, lá em Francisco Beltrão. E aí o Jonathan foi passar um tempo em São Paulo, a mãe dele mora lá. E ele queria continuar seguindo a dieta dele e não encontrava em São Paulo um lugar onde ele pudesse pedir a dieta dele e ela vir na casa dele, lá no Airbnb, onde é que ele tava ficando, bonitinha. E aí que veio o famigerado áudio, que foi o início do Marmita Fit, né? Ele mandou um áudio no nosso grupo lá falando, ó, tal coisa, eu queria pedir a minha dieta, não consigo achar um lugar em São Paulo, né? No epicentro. A gente falou, pô, esse é um buraco que a gente consegue preencher de uma maneira interessante. Sim. E aí, ali foi dado o início. A gente decidiu o nome naquele dia, aquele negócio clássico de startupeiro, né? De sair procurando domínio. Então, já procura aí se tá registrado. o domínio... Todas as equipes de marketing chorando, né? O pessoal faz um processo pra escolher um nome, sabe? Pra Nada, apresentar pô, opções e tal. Mas é um ponto-chave, eu acho, né? É autêntico, rápido. né? É Isso aí. autêntico, sim. E aí o negócio foi o quê? A gente procurou a terminação .fit, né? Então o domínio que a gente tem é marmita.fit. Só, não é .fit.com.br nem nada. A gente falou, cara, esse domínio é perfeito, não precisa ser esse. E aí virou startupzaça, né? A gente começou a prototipar e começou a ir pra cima do negócio nas primeiras semanas, trabalhando nas nossas outras ocupações ali durante a tarde, manhã e à noite. A gente tava ensinando marmita e era aquele negócio, né? Meio 24 horas ali. Dormindo na mesma casa e trabalhando no mesmo projeto e fazendo o negócio ir pra frente. E aí acredito que em questão de alguns meses ali, alguns meses não, acho que um mês e pouco, o site já tava tudo pronto, com tudo que a gente queria que tivesse para aquela primeira versão. Então a gente saiu com o MVP bem rápido. E aí tinha aquela famosa dúvida, né? Como vamos produzir a comida? Temos 3 desenvolvedores na equipe e temos uma empresa de comida. Sim. Um pequeno problema, né? Então a gente começou a procurar alguém que pudesse viabilizar de forma terceirizada essa produção pra gente testar a ideia. Porque a gente não ia se meter em investir em cozinha, investir em coisas sem saber se essa ideia ia virar. E aí a gente começou a procurar, a gente conversamos com esse pessoal que eles pediam marmita lá em Beltrão, tentamos fazer rolar alguma coisa, não aconteceu. E aí a minha nutricionista me passou um contato de alguém que já fazia marmitas que poderia estar interessado. Entramos em contato com ele, mandou uma mensagem e tal, começamos a conversar. E aí marquei uma reunião e eu fui falar com ele. E essa reunião, assim, com certeza é um marco do Marmita. Chegou eu lá, bem feliz da ideia, com o meu notebook e tal, fui mostrar pra ele, não, ó, essa aqui é a ideia de que fazer um site, que você entra, e aí tem aqui a marmitinha, você clica nas opções, ela vai pra dentro da marmita, você pode escolher bonitinho a quantidade de cada uma e tal, e fazer dessa forma, e vai ser da hora e tal. O cara começou a absolutamente desmanchar a ideia. Falou, não, isso não tem como dar certo. Nossa. Eu já tive eu tenho um site que é mais ou menos assim e tal, eu já tentei várias vezes e não funciona. Ele era chefe, né? De cozinha. Isso. A intenção era que ele faz marmita até hoje. cozinhasse. Aí. Exatamente. E aí, beleza. Ficamos nessa e eu lá tentando jogar todos os argumentos possíveis ali pra defender a ideia e tal. E aí nisso entra um casal dentro do lugar que a gente tava. E ele falou, ó, quer ver? Vamos pegar a ideia de alguém que é cliente. E aí esse casal era cliente dele, da marmitaria naquele momento. Aí ele chamou eles, a gente sentado ali, ele falou, ó, vem aqui, me apresentou e tal, ó, esse é o tal e tal. Dá uma olhada nessa ideia. E daí ele falou, ó, eles estão tentando fazer um site, que você vai pedir marmita dessa maneira e tudo mais. E aí eu clicando e mostrando, daí ele pediu, o que vocês acham? E daí o casal falou, não, porque isso aí ia ficar muito melhor do que o jeito que é hoje e tal, porque ia ser muito bom se fosse dessa maneira. Aí o cara ficou tipo assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? E aí mudou completamente o rumo da reunião, né? A gente passou essencialmente a discutir como que a gente ia fazer pra ele receber os pedidos e poder fazer a produção. Aí então, foi, né? E aí foi.
Então esse foi Caramba. o início do negócio. Obrigado, casal que entrou naquele momento. Exatamente, tem que achar Não, isso. pensa o... tinha que achar, Tem que mandar achar umas esse marmitas pra pessoal eles. aí. Eles são de Beltrão? São de Beltrão. Nossa. Uhum. E Pera aí, aí, vou te dar 2 marmitas fitness. Essencialmente, a gente não tinha nada do back-office do negócio, né? Então a gente pensou da maneira mais simples possível, a gente fez uma integração com o Trello. Quando alguém fazia o pedido, fazia o pagamento, caía o pedido lá no Trello ele via o pedido, fazia a produção e daí ele mesmo entregava. Cara, A gente tinha a parte do site Obrigado, e do Trello. front, e ele tinha a parte do back-office ali da entrega. E aí, Depois eu quero falar um negócio sobre isso de obrigado, Trello, que me lembrou de uma coisa importante pode aqui. falar, Natália. Não, depois é você vai porque esquecer. eu e o Júlio, a gente tem diferentes marcas, a gente já falou disso, né? Que são Sim. patrocinadoras desse relacionamento sem elas saberem. Que são, por exemplo, o Trello, porque sem o Trello a gente não... A gente tem Trello de qualquer projeto que a gente se enfia, a gente é Sim. enfiado em diferentes coisas juntos. sim. O que mais? O Figma, né? O Figma você já usou o Figma? Ele é tipo, você consegue fazer mapas mentais. Tipo um MindMaster, algo assim, Uhum. pra você conseguir organizar as ideias, Uhum. enfim, arrumar tudo bonitinho. Então tem algumas marcas, assim, sabe? Entre elas tá ela, o Figma, a Samsung, essas coisas aí que vão nos Samsung. ajudando. Sim, é porque esse relacionamento, ele nasceu e a gente nunca mais parou de se ver desde que a gente meio que se encontrou, né? Uhum. Então, tipo assim, tudo que é relacionado a marcas que nos uniram, digamos assim, foi um assunto que a gente começou a falar daquilo e a gente ficou Como é que vocês se conheceram? Bom, eu e a Natália, a gente estudou junto no ensino médio, mas a gente nunca tinha conversado no ensino médio. Aham. E durante a nossa vida, a gente passou por diversos lugares onde a gente meio que se desencontrou, assim. Então, tipo, escolas de música, lugares que a gente trabalhou, vários lugares que, tipo assim, ela participou, e aí, sei lá, uns anos depois eu também participei daquele mesmo lugar. Ou ela Sim. tava trabalhando naquele lugar, ela saiu, meses depois eu tava lá trabalhando. Tipo, a nossa trajetória é bem parecida. O anjinho teu, eu tava procurando o anjinho Juro dele. É, pra você, cara. exatamente. E juro você, pra você. o anjinho teu tava indo pra frente. Maluquice. Sim. O meu anjinho é... Mas aí, né, hoje não é mais, continua, hoje não é mais esse cara Calma, aí como é que vocês se conheceram? Vamos lá. Vai, conta aí. Aí depois a gente se reencontrou no ano passado, Ano em passado. outubro. Mas aí você morava em Beltrão ainda, ele também? Sim, eu já morava em Beltrão, eu morei um tempo em Pato Branco, mas aí voltei pra Francisco Beltrão. Uhum. E aí eu tava morando lá, e a gente se encontrou, e desde o dia que a gente começou a conversar, que foi um dia que a gente, tipo, seguiu em rede social, e aí chamou e tal, e conversou. Quem chamou Tinder. quem? Tindão, O velho. Júlio, Tinder. Sim, Ah, o Júlio era uma pessoa que eu não lembrava o nome dele, e eu não lembrava da onde eu tinha conhecido, mas eu sabia que era familiar, sabe? Falei, caraca, eu conheço essa pessoa aqui. E aí ele me chamou e a gente começou a vou dar um conversar, voto e aí de ele falou, confiança por não, ele, porque eu tenho uma intuição por ele. então, Sim. cara, foi um negócio bem maluquice, assim, juro pra você. E aí, ele me chamou e a gente começou a conversar e desde então nunca mais paramos. A nossa primeira conversa, assim, durou algumas horas, porque justamente a gente tava falando dos mesmos lugares em que passamos. Experiências similares de trabalho com É. mesmas empresas, mesmas coisas, assim. Ele falava exatamente. daquele chefe, daquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Que legal. Ai, ai. Não, mas foi pior que foi bem isso Bem mesmo. isso. E aí, alguns meses depois, a gente. Os meninos que moravam com o Júlio, um deles foi pra Polônia. E o outro também trabalha para uma empresa que, além deles terem marmita, eles têm outros projetos, né? Então, o Júlio tem uma empresa que que faz desenvolvimento de software. Eles têm um produto específico de software, que é com inteligência artificial, que é incrível. Inclusive, atende o marmita, se você... Depois a gente fala sobre isso. Os meninos, cada um trabalha para uma empresa em diferentes países. E aí, o segundo deles também saiu. E nisso, o Júlio me olhou e falou assim, então... Essa que você acha da foi a gente morar oportunidade, né? E aí? E aí foi. Então, tipo, em poucos meses ali, depois que a gente tinha se conhecido, a gente já tinha começado a namorar e mais alguns meses a gente já tava morando junto. Tipo, foi muito rápido, assim. E foi uma identificação muito rápida. Tipo, a gente conversa em inglês, por exemplo, muito, assim, tem isso. durante tem os isso. dias. Tipo, a forma de se comunicar, a forma de pensar é muito parecida, assim. E aí, o fato é que eu acabo me identificando também com vários dos projetos que o Júlio está inserido. Então, eu sou do marketing. Eu sempre trabalhei com estratégia de marketing, sempre trabalhei ou em agência ou dentro de empresas, já gerenciei setor de marketing.
E eu sempre tive esse problema do você faz. Você sabe o que eu tô falando. Você faz, você dá o seu melhor, sua equipe dá o seu melhor, entrega tudo, aprova tudo, beleza e tal. E aí você consegue lead. Aí chega o lead na porta do cliente e ele não recebe um bom atendimento, alguém esquece de responder, alguém esquece de chamar de novo, alguém, sabe, em algum momento algo estranho acontece na comunicação e aí já era, e não rola venda. E aí a culpa é de quem? Ah, mas o marketing não funciona. Isso que vocês estão fazendo não funciona. Já coloquei Ah, mas R$7 na campanha, não deu É. uma venda ainda. Não, Como que que todo pode? esse dinheiro que eu investi no Facebook não funciona, que eu investi no Meta, no tráfego, no não sei o que e tal. E aí, o Júlio vem e me conta que eles têm em desenvolvimento uma ferramenta de atendimento de inteligência artificial. Que é basicamente você colocar o ChatGPT para ser uma personalidade e responder as pessoas que te chamam no WhatsApp da sua empresa. Então, se eu tenho uma loja de roupas e vem um monte de lead para mim no WhatsApp por Como eu conta vou de link filtrar e ele? tal, como que eu vou filtrar essas pessoas que só estão curiosas, que só querem saber o preço? Porque o varejo é difícil, né, cara? O cliente chama, ele não fala oi, ele diz preço. Ele diz tá. Qual é o preço? Aí você fala lá. Qual é o preço? Não adianta, sabe? Então, é simplificar e deixar a comunicação inteligente. Eu sempre tive essa dor, porque aí as pessoas olhavam pra mim, que a pessoa que faz a estratégia, atende, assim, ela é a pessoa que tá com a cara no tapa, né? Aí você toma o tapa isso aqui não tá funcionando. E você diz, tá, mas olha o seu atendimento, como é que tá? E aí o Júlio chega pra mim e diz assim, não, a gente faz uma ferramenta com inteligência artificial, que é basicamente uma personalidade. Se eu tenho uma loja de roupas e você chama, você, sua esposa, não sei, chama pra comprar uma roupa, essa inteligência, se eu disser pra ela que ela faça dessa maneira, ela vai dizer, oi amiga, tudo bem? E manda um emoji, fala, o que você quer hoje? Como que eu posso te ajudar? Aí você diz, eu quero uma calça rosa. Ela vai te mandar os links daquilo que tem no estoque, ela vai te, entende? Então, porque conecta com base de dados, né? Enfim. Exatamente. A gente sempre teve esse problema como agência, né? Que a Natália estava descrevendo. E isso vindo de alguém que sempre odiou chatbot. Né? Então é aquele negócio de você entrar e o chatbot fala assim, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Aperte esse botão aqui, você tem interesse? Cara, pô, eu quero falar com esse negócio. Então, a nossa... Ainda são bem Muito. relutantes a isso. Sim. Sim. E a gente começou a fazer testes com a OpenAI antes mesmo do ChatGPT existir, né? E aí depois que a gente viu essa oportunidade, a gente falou, cara, é o negócio. A gente tinha outras iniciativas de chatbot antes, mas esse mesmo esquema de fluxo, né? Então ainda era muito frustrante a forma como o atendimento rolava. E aí a gente fez o MVP num dia, cara. A gente sentou numa sexta-feira santa. Todas as coisas. Ó, não acredito, cara. Era sexta-feira santa. Pelo amor de Eu, o Deus. João e o Will, né? Que daí são meus sócios dessa outra empresa. E a gente fez esse MVP. Então ele conseguia responder você com a personalidade em cima de uma base de dados. Tipo, esse era o negócio mais básico possível. E aí o Fábio da Zarif, né? Grande Fábio. A gente sempre teve muito contato com ele. A gente tem outra empresa com ele, inclusive, né? Que é um outro projeto. E a gente colocou rodar lá. A Zarif foi o nosso MVP, assim. Ele rodou lá dentro. E conseguia responder, e conseguia direcionar o pessoal, e conseguia mandar link e responder todas as perguntas. Então, foi ele que começou. E a gente tem esse projeto aí desde aquela sexta-feira santa de 2023, acho que foi. E agora a gente já evoluiu muito a plataforma, né? A gente teve, nossa senhora, cada coisa acontecendo. E atende o Marmita Fit também. Atende o Marmita Então- Fit também. Esse é o detalhe que... Mais Ah. próximo? Esse é o detalhe do tráfego, né? Coloquei R$7, não deu nenhuma venda, mas é esse que você está procurando, os dados de quem é o seu lead qualificado, seu cliente qualificado. Isso, exatamente. E aí, se chega no atendimento e o atendimento é de um chatbot que fala, você tem interesse em tal coisa? Ou se você já é um cliente, você quer ajustar alguma coisa que tá te dando problema, sei lá, Ampernet aí, inclusive, alô galera da Ampernet, vamos colocar uma inteligência artificial para atender o pessoal que tá com problema na internet, pelo amor de Deus. Porque se você tem um problema e você quer tentar resolver ele, aí você chama o chat e ele diz assim, se você quer falar com tal, digite 1, quer falar com tal, digite 2, ou 3, ou 4, enfim, e o teu problema não tá em nenhuma das opções ali. O que você faz daí? Você liga pro robô, não tem como. E ele não vai te sabe? atender. Não vai, Quem exato. sabe que é um chatbot, ele não vai, tu sabe. Então assim, Não por vai isso que a atender. inteligência artificial ajuda muito. Mas enfim, que é nesse tipo de coisa que eu e o Júlio a gente se encontrou muito, porque eu pirava com isso, sabe? Eu saí de agência pra atender empresa. Oh, muito obrigada, querido. Eu saí copo. de agências
pra ir pra empresa, porque eu sentia que na agência eu não tinha braço suficiente pra resolver o problema. Uhum. Porque eu não chegava onde estava o problema, que era no atendimento, às Uhum. vezes. A gente resolvia o marketing, mas não conseguia resolver o atendimento. Aí o Júlio vem e fala, não, a gente resolve o atendimento. Eu falei, opa. E aí, isso com relação ao Marmita também, né? Porque o Marmita é outro tipo de solução que facilita a vida das pessoas, sabe? Eu queria que a gente pudesse mostrar de alguma maneira, mas se quem tá atendendo, ou talvez na edição, não sei se é possível, mas a gente, o site, se você abre o marmita.fit, você vai abrir o site, você vai direto em montar uma marmita. E aí você vai selecionar as opções de carne, proteína, carboidrato, legumes, leguminosas lá. Aí tá, proteína, você quer frango, você quer estrogonofe de frango, estrogonofe de gado, carne de patinho ao molho madeira, Tem carne de enfim. pato? Não, corte Carne- de patinho, carne de gado, corte de carne- patinho. eu vi, tem Você carne de pato. você pode selecionar e você pode dizer quantas gramas você quer daquilo. Então, se você quer 50, 75, 100 gramas daquilo, 125, você coloca Caramba. os ingredientes. E aí ele vai montar. Se você adiciona uma marmita, você pode colocar. Gente, ao vivo, meu despertador. Eu tenho Isso é a hora que ela vai despertadores. levantar, que eu vou pessoal. levantar. Essa é uma curiosidade. Eu tenho despertadores que não têm objetivo específico. Porque eu coloco eles em um dia para uma coisa e eles estão na configuração de sempre repetir. Eu já fiz aquela coisa, nos outros dias eles seguem tocando, mas tudo bem. O fato é que você escolhe as quantidades das coisas. Se você quiser, você adiciona mais marmitas daquela maneira igual, ou você cria outras marmitas com Uhum. outras quantidades e finaliza ali, sabe? Você vê o valor, escolhe a sua forma de pagamento ali, agenda a entrega, que acontece sempre em 2 dias da semana. E aí, por isso, você pede marmita, então, você pode deixar o seu mês inteiro pronto, se você quiser, sabe? Se você só precisa Quanto ter custa espaço uma no marmita congelador. mediana lá? Tradicional. Essa é a pergunta, né? Depende do que você colocar depende. nela. Vamos lá. Uma marmita Mas- mais saída, um exemplo então. Se que não você tem uma marmita depende, mais saída. mas depende em relação à proteína, depende muito do preço em relação à proteína, ao carboidrato. Vamos Proteína pegar a mais cara proteína seria o que é sempre mais carinha, Peixe né? ou não? Não, Ou depende do corte? Depende do corte. depende do corte. Eu corte. acredito que o patinho acho que seja o mais caro. Eu acho. Mas se você pega, por exemplo, assim, uma marmita que é basicona, tá? Carne moída, arroz, feijão, se você quiser também. Se tu quiser colocar algum legume, enfim, ou se não, que Quem o são os pessoal não é cozinheiros? muito fã, né? É uma nutricionista. É uma nutricionista. Ô, louco. Nós Hoje também. não é mais esse cara que o Júlio Sim. contou a história ali. Hoje os meninos investiram em uma cozinha, então existe uma cozinha própria do Marmita Fit, teve né? isso, né? Continua a história. Depois de um tempo, eu acho que talvez o Bruno é o cara que mais puxou essa bandeira, assim, do controle de qualidade que a gente tinha. Né? Então a gente tinha diversas conversas com ele em relação ao congelamento. Talvez seja a principal questão de qualidade das nossas marmitas seja o congelamento. Então, quando você congela uma comida em um freezer tradicional, o que acontece? Ela vai congelar de forma lenta. Então, vou demorar horas e horas e horas e horas até ela congelar e atingir os menos 18 graus, né? Que é o padrão de um freezer. Uhum. E isso faz com que você gere microcristais de gelo, que depois, quando você vai descongelar sua marmita, vão virar água. A sopa. Entendeu? Você já Entendi. descongelou uma marmita, ela parecia assim um negócio meio sem pé nem porque cabeça, o ar meio... e tal. Não, eu não vou falar É. tão alto que o pessoal vai ver. Nossa, que burro, velho. Não. Não, mas é um Agora negócio. você diz sim, é claro, Não, eu mas sei. é. Mas é que assim, a gente parando pra analisar agora com a conversa. E Tem aí perde a total cor, fundamento. E aí o que perde, era sabe? a principal coisa muita- que a gente queria fazer. A gente queria ultra congelar as marmitas, que é como a gente faz hoje. E aí a gente conversou a respeito sobre investimento e tal, e fazer, acabou não se acertando e a gente decidiu ter a nossa cozinha própria. Então hoje a gente tem a nossa própria cozinha, que a gente montou muito em cima do que a Jordana passou pra gente, né? A Jordana Jordana nutricionista. fez toda a especificação Abraço, da forma. Jordana, nutricionista. Grande abraço. Maravilhosa, Jordana. cara. Francisco Beltrão? Cozinha Sim. incrível, meu Deus do Eu céu, tenho, a gente tem a temperos Nayara incríveis. Tasquinha aqui, que é a minha nutricionista, É. super recomendo aí. Aí, ó. Muito boa. Ela me dá uma aí. Ela não, tipo assim, eu academia, eu sou. Não vou. Não vou. Agora eu tô indo até, sabe? É. Mas aí ela sempre passou uma dieta muito boa, assim, que eu não sinto falta. Muito. Então, super recomendo, pessoal. A Nayara, nutricionista, é aqui de Ampere. Perfeito. E, ô, Lipe, me traz o papel dos patrocinadores aí, que senão eu vou esquecer. Eu já esqueci. E Viu, aí- mas a Nayara, desculpa te interromper, mas a Nayara, caso queira ir visitar o Marmita, a gente Olha faz aí, ó. isso com o nutricionista de Beltrão, né? Exatamente.
A gente gosta muito das Nutri, são nossas amiguinhas. E aí a gente chama elas pra visitar a cozinha. Elas são a minha vendedora favorita. Exato. Exatamente. Elas vêm visitar Ela não, a que- cozinha. pessoal, a Natália não quis falar isso, mas é isso. Elas vêm visitar a cozinha, a Jordana apresenta tudo pra elas, né? Explica bonitinho, porque é tudo feito E daí milimetricamente, vocês, tipo assim, assim, com se entregam a cuidado. outra cidade? Hoje a gente está entregando Fresco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco e Renascença. Essas são as cidades no momento, mas a gente está no processo de expansão. Mas a grande revolução que rolou ali na cozinha, então, foi depois que a gente decidiu montar a cozinha própria, o principal item que é o que faz a marmita ser o que ela é hoje, é o ultracongelador. Então hoje o nosso processo ele tem o ultracongelamento. Depois que as marmitas depois que tudo é cozinhado, as marmitas são montadas, tudo bonitinho com as quantidades pesadas, todas elas vão passar por dentro de um ultracongelador. Então o ultracongelador ele vai congelar ali a leva ali de, sei lá, 60 marmitas, vamos dizer, por vez, em questão de 2 horas. Então, em questão de 2 horas, muito elas rápido, vão ir muito da rápido. temperatura que elas estão, que elas acabaram de ser cozinhadas, para o -18. E isso faz com que não dê tempo dos cristais de gelo serem formados. E aí todo o sabor, toda a água fica retida dentro do alimento. Quando você vai descongelar, não fica aquela água e o sabor fica como se você tivesse acabado de Cara, cozinhar. juro pra você, o brócolis, assim, verdinho, bonitinho, sabe? Coisas que tem molho, o molho fica junto daquela coisa. O molho, ele não vai pras outras comidas, entendeu? Uhum. É esse o nível, assim, de cuidado do ultracongelamento, enfim. E isso que faz com que as pessoas... a gente já ouviu uma cliente, que inclusive hoje gosta muito de falar da gente por aí, Exato. dizer assim, eu já provei diferentes marmitas da cidade, aí já provei todas as que são fit, enfim, da cidade, mas a de vocês é diferenciada por conta desse ultracongelamento. Porque realmente Um ele... detalhe que não estava na comida, né? Exatamente. Exato, É o processo. exatamente, é o processo. Isso é bem importante, né? A gente saber que a satisfação, o total, assim, depende do todo, né? Você não pode pensar só num detalhe. Então, a gente vende a marmita, mas a gente não vende especificamente a comida, né? A gente Uhum. vende a pessoa não precisar cozinhar, a gente vende a pessoa não precisar lavar a louça, ela descongelar a marmita e tá muito gostosa, muito, né, saborosa ali, enfim. A gente vende a praticidade, tem tudo isso, né? A facilidade em E daí pedir. existe a marmita. Claro que eu acho que a marmita fit ela vai ser mais pequenininha, mas tem o modelo pequeno, médio. Então, Você define. como você personaliza, a quantidade de comida depende da sua fome, né? E Uhum. do que você. Normalmente o pessoal que pede com a gente tem dieta, então da forma como tiver na sua dieta que a nutricionista indicou. Então, E a marmita não vai vir na precisa quantidade ter bonitinha. nutricionista e dieta também, se você quiser. Por exemplo, eu não faço acompanhamento hoje com nutricionista, Uhum. mas eu tenho as minhas marmitas lá sempre. Inclusive, eu digo pro Júlio, a gente não pode simplesmente... O marmita não vai poder ser desistido, entendeu? Ele não vai poder fechar, porque senão a gente vai ficar sem comer direito. Porque as Exatamente. nossas refeições, elas são feitas de marmitas, cara. E se não fosse isso, como a gente tem a vida, assim, bem corrida e a gente tenta não... Você viu, o Júlio falou, a nossa rotina, ela não existe muito, né? Sei. Todo dia é diferente pra gente. Sei. E Tudo você... bem como é isso. Exatamente. E você comer direito é rotina, sabe? Você manter uma vida saudável é rotina. Então, se a gente não mantém rotina de trabalho e afins, a gente pelo menos tem que ter uma solução de uma coisa rápida ali que nos entregue comida que é gostosa, que é saudável e que não seja aquela coisa que você abre assim, tá tudo amontoado lá dentro, sabe? Tá Uhum. aquela comida que tudo tem o gosto da mesma coisa, sabe, que você enjoa muito rápido e tal. É simplesmente, assim, Uhum. incrível. Eu amo. Não, legal. Isso é o interessante de fazer essas marmitas com personalidade, né? Pode chegar lá, Douglas. Fazer assim todo o processo e você entregar uma qualidade, né? Que você está dizendo é uma máquina, né? Que faz a qualidade praticamente. Claro que a comida é Sim. boa, mas assim, o detalhe. Aham. O detalhe sempre tá muito no processo, né? No Marmita Fit, assim, a gente sempre se preocupou muito com a experiência total que você vai ter no pedir marmita, né? Então, como é Uhum. uma empresa que é feita por desenvolvedores de software, né? Tudo que a gente poderia ajudar em relação a isso, a gente colocou dentro do projeto. Então, todas as etiquetas que vão no... isso é um negócio muito importante, inclusive, né? Nossa. A marmita, sim, ela tem uma mencionei. etiqueta que ela vem com o seu nome, ela vem com as coisas que você pediu e uma tabela nutricional que é gerada automaticamente, especificamente com as coisas que estão dentro da sua marmita. E todo esse processo de... Depois que você pede a marmita, ela vai cair lá naquele Trello que eu falei lá no início. Depois que ela tá lá, a gente tem alguns impressos que a gente gera para auxiliar no processo como um todo, né? Que é o que a Jordana faz no dia a dia dela dentro da cozinha. Então,
primeiro impresso que ela tem é o impresso de produção. Então ela sabe todas as quantidades bonitinho do que ela vai ter que produzir no geral para aquele dia de produção. E esse impresso ele já tem inclusive as medidas de correção, né? Então a gente já gera isso automaticamente para que a gente saiba quanto a gente precisa produzir para aquelas marmitas sem gerar perda. Então a perda que a gente tem de alimento hoje é mínima. Depois, a gente tem as etiquetas que vão nas marmitas. Então, ela tem seu nome, ela tem todas as coisas que você quer, que você colocou dentro da sua marmita, com as quantidades, e ela tem a tabela nutricional, tudo bonitinho, gerado dinamicamente para cada uma delas. E aí, depois, todas as nossas marmitas elas são seladas, né? A gente tem uma embalagem de papel. Então, não é uma marmita que vem naquela embalagem de plástico, ela vem numa embalagem de papel. Não, é maravilhosa, é linda. É uma embalagem de papel. Eu quero saber por Eu que vocês não amo. trouxeram. Pois Verdade, é, né? a gente é ruim. E Ó, olha que eu a vou gente é do direto pra marketing. Beltrão. Vou direto pra Beltrão. Pois é. Eu não sei se Ó, o Simon vai querer. Pessoal da edição, meu Deus, até me coisei meu microfone aqui. Pessoal da edição, vou pedir um favor sem nem saber a quem estou pedindo. Vou olhar pro céu. Lipe. Meu Assim. Deus. O Lipe. Quem é o Lipe, Lipe? é aquele lá, ó. Exatamente, eu tô olhando pro Lipe. É aquele lá. Opa, tudo bom, menino? Se você puder colocar na sua edição aí coisas em relação ao marmita, a gente te manda depois o site. Ele é Sim, lindo. só pedir A lá. gente manda foto das embalagens. O Júlio tem uns 3D, umas coisas bem bonitas. Você vai gostar de mexer. Mas assim, Fala pra essa câmera aqui, ó. Pessoal, nesse corte vai ter e eu vou colocar aqui o link. Daí a gente faz um corte perfeito. maravilhoso. Exatamente. Você manda gente, uma então, marmita depois pro Lipe, que eu sei que ele não vai meio. a gente manda, Lipe. Você gosta de coisas saudáveis, Lipe? Não, mas o ponto é o seguinte. As embalagens são muito bonitas, são úteis, né? No ponto de vista de... Tem as quantidades bonitinhas, tem ali quantos carboidratos, quantas proteínas você tá comendo, quantos, enfim, que é importante pra dieta, pra quem segue. Pra quem não segue, tipo eu adoro ficar vendo. Eu penso assim, não... Hoje eu já consumi 40 e tantos % do carboidrato que eu tenho que consumir no dia. Ou da proteína. Nossa, hoje eu tô de parabéns, porque eu já comi 60 e tantos % da proteína. Nem sei se é isso mesmo, mas eu olho pra embalagem e eu gosto de saber, sabe? Então, assim, gente, quem tiver aí interesse, quem tá com você que tem a rotina corrida aí, você que, assim como a gente, é enfiado em 820 mil projetos, empreendedores, funcionários, gente que gosta de trabalhar muito, de ter uma rotina muito bagunçada, ou, enfim, uma rotina muito ocupada, e precisa se alimentar de maneira saudável, acesse marmita.fit no Google, é bem facinho. No Google mesmo? No Google, você Não bota distribui lá, conteúdo no marmita.fit. no Facebook e no Instagram? Não, Não juro. faz? Faz, mas pra você pedir, você bota lá no Google, ponto. Tranquilo. O pedido é por lá. O pedido é por lá, sim. Então você bota lá no Google marmita.fit, você vai acessar um site amarelo, todo lindo, não tem como errar. E vai lá e montar sua marmita. Você vai pedir um pedido aí de umas 10. Vou botar pra você, vou te sugerir. Umas 10 pra você não ter que se preocupar nos próximos dias. Vai lá, monta elas bonitinhas, coloca as quantidades que você quer, agenda a sua entrega, que vai chegar pra ti do melhor jeito possível. Todas ultra congeladas, do jeito que você pediu, com a comida parecendo que saiu do fogão agora, que foi feita agora. Caramba, que top, hein? Até desse gancho aí do marketing, você podia falar, inclusive, sobre nossas jornadas de anúncios e o que a gente descobriu nesse meio tempo. Ai, cara, sim. Pois é. Inclusive, um dos motivos por qual estamos muito felizes de estarmos aqui Imagina, pra nós, hoje. pessoal, é um prazer e eu peço desculpa ao vivo aqui pra vocês, que a gente remarcou, né? Ah, Então, não, isso aí faz parte. Decoração, peço desculpa pelo acontecido, Tá, tá? tranquilo. Obrigado vocês por terem aceitado e ter vindo aqui contar um pouco sobre essa história de Tá, vocês. tudo bem, ficamos bem felizes de vir. Por quê? O que acontece? A gente é do marketing, né? A gente já trabalhou com tráfego, a gente já atendeu diferentes marcas, enfim, a gente sabe o poder do tráfego no sentido da venda. Uhum. Topíssimo, muito importante. Porém, a gente mora aqui no sudoeste do Paraná, né? A gente tem uma marmita lá em Francisco Beltrão e a gente atende essas cidades que o Júlio falou, então Francisco Beltrão, Pato Branco, Marmeleiro, Renascença, né? E nessas cidades, o consumo das pessoas em relação à comida é uma coisa que é escolhida bem cuidadosamente, né? Então, a gente é acostumado a comer a comida da mãe até uma certa idade, depois a gente cozinha, ou a gente vai em restaurantes que a gente conhece, é tudo muito interiorano, né? E aí, nós, enquanto isso, tentando lá fazer tráfego pago em relação às marmitas. Não vem, não vem. Então, o que a gente entendeu é que a gente precisava, né, fazer as pessoas conhecerem esse produto. As pessoas consomem muito por indicação, né? O que eu não sei se você fez isso, mas a maneira que a gente faz isso para nossos conteúdos, para nossas empresas, né?
Você precisou fazer que a marmita seja conhecida, certo? Exato. Então, o que que a gente usa? A gente distribui conteúdo gratuito gratuito modo de ser. A gente distribui gratuito. Então, você vai fazer conteúdo sobre a marmita, como é feita a embalagem, como o cliente recebe, como é feito essa parte da ultra congelamento. Só distribui, deixa ela conhecida. Sucessivamente, depois você roda um anúncio chamando para compra. Isso, exatamente. A questão é que a gente precisa de mais tempo, precisa ter paciência, né? O pessoal que cria uma marca aqui para vender coisas aqui, o retorno ele não vem rápido. Não vem rápido. Precisa de paciência, precisa fazer as pessoas conhecerem. Dizer, né? Exatamente, exatamente. As pessoas precisam confiar naquilo. Então, o que a gente faz agora, hoje? A gente Faço contatou... parceria com a Nutris. A gente faz parceria com as Nutris, porque elas são maravilhosas. E tem muitas Nutris fazendo trabalhos muito bons mesmo, aqui na nossa região. A gente fez contato com o pessoal Fit, né? Então, hoje tem um personal específico, o Janelson, não sei se vocês conhecem, mas o Janelson, muito querido, muito maravilhoso aí, que inclusive está se preparando para campeonatos, né? Ele compete no sentido de bodybuilder aí e tal. O Janelson, e hoje a gente tem também, fazendo em processo inicial, a Elo, que é a Vini, né? Sim. A Elo é Nutri também. E ela é maravilhosa, assim. Na verdade, a Elo... Não é Nutri. A Elo não é Nutri. Desculpa, essa informação é errada. É advogada. Mas a Elo, exatamente, a Elo é advogada, mas ela é fitness e ela já sempre consumiu aí desse mundo, esse tipo de coisa. Então, a Elo tá com a gente aí também. E a gente fica muito feliz com essa parceria com eles, porque a gente consegue fazer com que as pessoas conheçam esse produto de uma maneira muito orgânica, né? E muito verdadeira, assim. Acho que esse é um ponto também, né? Que a gente sempre tenta colocar em diferentes projetos. Fazer com que as coisas sejam muito verdadeiras de dentro para fora. Exatamente. Então, tudo Autêntico. que é De autêntico. dentro pra fora não, né? Top. De fora pra dentro, na verdade. É um negócio de você entregar aquilo que as pessoas Isso, mas no querem. sentido do, tipo assim, de aquilo que a gente faz é o que as pessoas veem, elas vão ver aquilo que de fato a gente faz, sabe? Nada que é dito, por exemplo, não, as marmitas vão fazer você emagrecer. Não, elas só vão fazer você emagrecer se você fizer a escolha bonitinha lá da sua Nutri. A gente não promete coisas que a gente não cumpre. E por mais que em alguns negócios seja tentador, né? Assim como a gente não promete, por exemplo, que o chat vende. A inteligência artificial. Ele ajuda muito, porque ele... faz finalizamento. Exatamente. Bom Porque... seria, né? porque nem tudo é simples assim. Então a gente tenta fazer com muita verdade, assim, e deixar muito claro essas coisas para que fique tranquilo. Show de bola. Pessoal, quero mandar um abraço aqui pro nosso querido Wilson aí da Sicredi, ou pra Sicredi. Sicredi, quem coopera cresce. Ampernet Telecom, muito mais que uma internet. Nayata Skin, a minha nutricionista, a sua, de todos nós aí, quem precisa. Feijão Femila, um abraço pro Celso e pro Roberto. La Casa da Piscina, você que precisa fazer a sua festa agora de final de ano, fazer uma festa de aniversário com a família, fazer uma festa de casamento, né? Até umas 70 pessoas. La Casa da Piscina, você que quer fazer um churrasquinho, La Casa da Piscina, eu super indico. Dilamar Seguros, pessoal, você que precisa segurar aí até o seu óculos, assegurar a sua casa, assegurar a sua moto, o seu veículo, o seu prédio, o seu computador, a sua câmera. Dilamar Seguros. Quero mandar um abraço pro Daniel, tá? Pro Jackson, pro pessoal ali lá da Dilamar Seguros. Você que precisa fazer o seu seguro do seu celular, ó, é Dilamar Seguros, pessoal. Grande abraço pra vocês aí, tá? E Arezê Academia, nosso amigo Rogério Borowski, Impulse Treinamentos aí, pessoal. Que prazer imenso ter vocês aqui, galera. Esse pessoal patrocina aqui. Sim. Maravilhosos. Muito obrigada, então, aí, né? A todos os patrocinadores também. Ficamos muito felizes. Ô, pessoal, e vocês se sentem realizados hoje com essa pegada da Marmita Fit, assim, de estar entregando isso que vocês entregam pro cliente? Cara, eu acho que um dos primeiros momentos, assim, que... Primeiros não, vai. A gente teve muitos momentos legais. Eu lembro da primeira compra do Marmita Fit, né? Que foi um negócio muito, muito interessante, assim. Lembro até hoje do nome dela, a Cienara, lá de Cienara, corredora, não é? Atleta? Ela é atleta, ela trabalha lá no regional. Maravilhosa. E eu lembro que na época, inclusive, nem tinha limite mínimo de compra no site, né? Hoje você precisa comprar ao menos 5 marmitas. E ela pediu uma marmita, né? Pra experimentar. Então... Eu lembro da vibração, assim, a gente viu a notificação da compra chegando e, nossa senhora, muito sensacional. E outra coisa que já aconteceu várias vezes com a gente, né, eu e o Bruno, a gente fazia as entregas no início
a gente mesmo, né, com os nossos carros e tal. E quando a gente trocou, né, quando a gente fez a cozinha era própria, a gente foi fazer as primeiras entregas da cozinha nova, que a gente queria conversar com os clientes e tal. Eu lembro da gente ter tido alguns depoimentos do pessoal pedindo assim, tá, mas vocês são franquia? Né? Como que eu faço pra tal? E a gente, não, a gente é daqui mesmo. Então, assim, isso pra quem trabalha com design, principalmente, né? Pra quem quer dar uma experiência interessante pros clientes, eu vi que o seu negócio é uma franquia, é meio que um selo, né? Assim, de, Sim. pô, tamo no caminho certo. Então, eu acredito que isso vale pra todos os projetos que a gente tá envolvido, assim, sabe? Eu acredito que você ter... tipo assim, a gente sabe que empreender é um negócio que não é fácil, né, cara? É um caminho árduo. Mas você tomar esse caminho, assim, e você perceber que, pô, eu faço um negócio que eu não tenho alguém onde eu, tipo assim, eu discordo e vou pra frente. Tipo, eu tô fazendo um negócio que eu acredito. Então, acho que essa é a maior recompensa, assim, né? Você poder É. trabalhar no dia a dia com o negócio que você acredita. Tem muito isso, e eu acho que o meu encontro com o Júlio, assim, né, em relação a todas as questões, tem muito disso também, de se encontrar naquilo que você faz. Por quê? Como eu disse antes, eu já passei por diferentes empresas, diferentes agências, diferentes projetos. Agências de marketing? Sim, agências de Capaz. marketing. Aham. Eu sempre trabalhei com planejamento estratégico e redação, porque, né, uma coisa tá Que muito legal. junto da outra. Sim. E o que você achou da nossa, então, já pedindo isso? Ai, a estrutura achei linda. E já te falei, né? Os conteúdos lá na rede social, vocês arrasam no É mesmo? audiovisual. Ai, Sim, adoro, fico todo- inclusive aí. Marcas que são atendidas, vocês estão em boas mãos. Mas o fato é, ao longo do tempo, sabe a conversa do ambiente de trabalho que às vezes se torna meio tóxico, assim, sabe? Às vezes a gente tem que pensar se a gente não é a pessoa tóxica do ambiente de trabalho, tá bom, pessoal? Já vou deixar aqui essa mensagem. E eu já E fui. espero que vocês não pensem que sou eu, tá? Mas É, eu já fui. Eu vou te dizer que eu já fui com toda certeza essa pessoa, porque eu sempre queria entregar muito, né? A gente ouve muito isso no não, isso marketing sim. e a gente precisa entregar resultado e afins. Mas eu era a louca do resultado, sabe? Uhum. Então eu era louca do precisamos fazer e fazer certo. Não pode errar, não pode. Uhum. E você enlouquece a si mesmo e você enlouquece as pessoas também. Já vou adiantando aqui pra vocês se tem alguém que atua dessa maneira. Você enlouquece quem tá ao seu redor também. Então, a partir disso, eu sempre fiquei pensando assim, tá, mas então, se no trabalho eu tenho que entregar muito resultado e tal, então eu não posso ser só eu, assim, porque daí você parece ser um ser humano, né? Você, Uhum. então, não, tem que ser líder, eu tenho que ser chefe, eu tenho que não sei o quê. Ou, se você não é líder e tal, né? Não, no trabalho eu tenho que ser assim, 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 assim. Daí você chega em casa e você é totalmente diferente. Isso conflita muito. E hoje eu tava conversando com o Júlio sobre isso. A gente se encontrar me fez perceber que, de fato, não tem a menor diferença, assim, entre quem você é e quem você é no trabalho. Não pode ter. Porque você não sustenta criar personagens, Sim. sabe? Você não sustenta no longo prazo. Não é saudável pra ti, não é saudável para as pessoas. Isso cria ego. E isso, sabe, destrói relacionamentos, enfim. Uhum. Então, o fato é o que me faz me sentir muito realizada hoje, a gente mora juntos, a gente trabalha em projetos, seja junto ou não, enfim, a gente se ajuda, Uhum. e a gente é a mesma pessoa. Eu sou a mesma Natália, tanto em casa quanto nos projetos que eu trabalho. Sabe? Uhum. E faço questão hoje, assim, disso. Já perdi coisas por conta disso. Porque às vezes a gente perde, né? Uhum. Você ser você mesmo, volte e meia, você perde algumas oportunidades aí. Mas. Autêntico, né? A gente ser autêntico. Exatamente. Mas Mas eu, no fim das contas, vale a pena. eu sou bem ligado, sabe? Bem frenético. Bom, vocês viram ali que eu Sim. cheguei e não sentei. Sentei porque vim aqui, né? Sim. Mas senão, assim, ó. E às vezes a gente, sei lá, o pessoal acha que a gente é meio maluco, né? Mas sei lá, pegar de cada um, né? Exato. Se faz parte da sua personalidade, se faz Uhum. parte do seu jeito, enfim, é isso, sabe? E isso realiza, assim, sabe? A gente tem diferentes objetivos para serem cumpridos, a gente quer crescer tanto com Marmita quanto com a ferramenta de inteligência artificial, chama Selfless Chat. A gente depois, ô Simon, ó, lembra de pesquisar depois o nome aqui, ó. A gente passa tudo pra
sei. É. Mas a gente tem, então a gente tem metas de crescimento, a gente quer, assim, sabe, desenvolver as coisas e tal. Mas eu falo pro Júlio que eu me sinto muito satisfeita da maneira como a gente tá hoje, porque a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha com pessoas que a gente gosta. O time do Marmita é muito bacana, o time da Quem são os times da Selfless. Marmita aí? Vocês têm lá os pessoal lá? Interno lá? Ou só... Não, é a gente. São os 5, né? Então, Legal. eu, o Bruno, o Jonathan, a Jordana, que é a nossa cozinheira. O dia que eu tiver em Beltrão, posso lá e conhecer. Com Claro, certeza. com certeza. Manda uma mensagem pra gente que a gente Vou vai lá lá. conhecer. Vamos largar nos stories do Online Cast aí, pessoal, pra vocês conhecerem. E aí o que faz com que faça muito sentido é a gente mora junto, a gente vive junto, a gente quer fazer coisas incríveis com essas ferramentas, mas a gente já faz aquilo que a gente gosta, sabe? Então, assim, é isso, eu acho, assim, pra mim, sabe? A gente tá no caminho, mas a gente aproveita o caminho também. Uhum. É isso aí. Essa é a versão, né? Exato. Com certeza. O que você achou, Júlio? Primeiro podcast? Primeiro podcast, cara. Eu sempre acompanhei bastante podcast. Né? Nossa, o Júlio consome muito. Ele trabalha Conhecia o ouvindo, nosso? assistindo. Não conhecia ainda. Primeira vez que A gente eu fiquei diminuiu um pouco a distribuição de conteúdo dele. Ah, Antes a gente distribuía mais conteúdo no Aham. pago, Aham. né? sim. Ah. Daí a gente deu uma desacelerada nele. Sim, sim. Na verdade, assim, eu acompanhei bastante coisa quando aconteceu o boom dos podcasts aqui no Brasil, né? Eu assistia bastante o podcast do Joe Rogan, ainda assisto bastante, depois que ele foi pro Spotify, parei de assistir um pouco. Mas o que eu conhecia como podcast era o Nerdcast, não sei se você lembra dessa época. Não. Mas eu acompanhava bastante o Jovem Nerd, né? Todos os conteúdos que eles faziam. E eles tinham o podcast da época, como era conhecido antes desse boom, né? Que não tinha vídeo. O podcast nunca teve vídeo, né? É só o Então, áudio e Mas ponto. depois, acaba sendo meio inevitável, né? Você não consumir podcast na era que a gente tá agora de produção de conteúdo. Mas é poucos, viu? Vou te dizer. Poucos Sim. podcasts? Não, pouco podcast de conteúdo e de pessoas que vão consumir igual você. Se você reparar, o nosso podcast só traz empreendedorismo. Sim. Sim. Alguma outra coisa esporadicamente, o que não é de empreendedorismo, tá? Uhum, Que a gente quer uma história e a gente quer contar, mas senão ele é, uhum. vamos dizer assim, 90% de empreendedorismo. Sim, Uhum. entendi. E o nosso podcast, pra ele crescer, não é fácil igual crescer um Ah, podcast sim. de humor. É sim. de nicho, né? Sim. De nicho, Sim. entendeu? Então, Uhum. o meu público, eu tenho pouco consumidor. Mas Sim. o consumidor é o que rentabiliza daí ali. Exatamente. Sim, perfeito. Exatamente Perfeito. É qualificado, o né? Douglas? Não. Gestor? Não, não, Samuel? o seu sócio. Samuel. Samuel falou isso pra gente antes. Aí eu pedi como é que surgiu e ele falou. Achei ótimo, achei excelente. A solução é excelente. É, nós precisávamos se conectar, Exato. bater Não, e na é muito porta. bonito. lá e- Sim. não quero te atender. Ô, Ah, vem aqui, sim. quero te entrevistar. Ah, eu vou. Ah, exatamente. Não, todo mundo quer. Todo mundo tem coisas a serem ditas, né? É. Pra falar, seja sobre a marca, seja sobre a empresa, sobre a própria história. Eu vejo alguns. Eu não consumo podcasts inteiros, mas eu consumo o TikTok e o Instagram. Eu gosto mais de cortes também. Sim, Exatamente. prefiro Então, eu corte. consumo corte. Tanto que, se tu olhar no nosso YouTube, a gente tem mais pessoal na visualização no 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 corte. Instagram, no corte, do que na live do YouTube. Ah, sim. Sim. Hoje, a maior live que a gente botou foi com o Cristano e foi 90 pessoas ao vivo. Nossa, olha Aham. só. Uhum. Mas se não, galera, não ao vivo é muito difícil. Que parece que ele não Sim. para pra assistir. Agora o cortezinho ele para pra ver aquele. Sim, Ah, porque é sim. rapidão. Né? Aí se é uma pessoa que se conecta, opa, aí sim, aí eu vou lá no YouTube ver. Uhum, Fato. uhum, com 100%. certeza. Sim. Não adianta. sim. Lá você pode olhar, vamos pôr o podcast do Vilela, do pessoal lá, é o corte. Sim. É porque no fim do dia o que vende é conveniência, né? Então o corte ele é muito mais conveniente de você consumir ele do que você assistir uma live. Isso aí. Que você tem que parar pra prestar atenção. Você tem que... Claro, existe esse público que é o público que talvez já consumia podcast lá desde o início, que é o negócio de você deixar o podcast de fundo, né? Uhum. Tem muito esse público ainda, que é Uhum. que vai consumir mais a live, vai consumir depois o vídeo na íntegra do podcast, né? Uhum. Mas se não, o público no geral é a conveniência que vai vender. É, legal. Quanto tempo de live, Lucas, meu querido? 45 minutos, pessoal. Que top. Vocês já prepararam quantia de tempo que passou? Não. Nossa, nem parece, né? Não, a gente gosta de conversar. Eu Não, falo, eu sou a que nem eu pessoa que falo, viu? demais. Que nem eu falo. Precisa a gente ficar aqui 3 horas, a gente fica 3 horas. Sim. Exato. Sim. Viu? É muito bom. E eu gosto de conversar com pessoas que a gente não tem convivência. Ó, se a gente descobriu quanta coisa aqui que vocês têm Sim, a agregar troca e a gente, conteúdo, né? né? Uhum, uhum. Que nem muito você falou, mas o Samuel não sai aqui dentro e eu não paro aqui dentro. E eu vivo me conectando com as pessoas, sabe? Ai, Você tem show. a gente vai, provavelmente vamos trocar os números de telefone, provavelmente vocês têm um chatbot ali, né? Exato, a Sim. gente Eu pode falo ajudar boot, mas é bastante. bot.
Ah, não, mas isso paranaense, aí, né? Isso a gente... é, Né, Simon? não Simon não gosta que eu existe falo. erro Ó, nas esse aqui é o nosso palavras. programador, ó. Pera, Olha ele tem Júlio é raizão. O Ô, Júlio é nerd raizão. Não, não, raizão. o Simon, ele comprou um conteúdo de Harvard. Ô, louco. Ô, louco, Sim. sério. Pegar. Caraca. Sim, tudo Harvard e YouTube. Passou anos em Harvard É, estudando e O tal. YouTube, né? Você Não, mas, bastante de ô, curso muito ou não? conhecimento no YouTube. Cara, eu nunca gostei de curso. O Simon também, Nunca, cara. nunca, O Simon nunca é gostei. tudo YouTube. Cara, tudo que eu aprendi até hoje, desde quando eu comecei com motion. Então, antes da empresa, o meu negócio sempre foi motion. Eu comecei a minha carreira em design estudando After Effects. Sempre foi o meu negócio. Caramba. Então, tudo que eu aprendi foi ou via YouTube ou lendo. Depois de um tempo, eu comecei a perder a paciência até com o YouTube, cara. Não aguentava mais tutorial. Quando a gente precisa hoje, Cara, não tinha a paciência. gente vai pulando o E vídeo assim. quem é do tá mundo chegando. do dev sabe que antes de você ter chat GPT, você tinha isso chamado Stack Overflow. Stack Overflow é o caminho, né? Se tu me perguntar alguma coisa aqui que eu sei fazer, Tá vendo? Pois é, essa é uma coisa também, né? A gente não sabe fazer tudo, mas a gente se cerca das pessoas que sabem fazer. É eu isso. não sei, pessoal. Mal e mal postar no Instagram, stories e tal. Mas o Stack Overflow ele é um fórum, assim, né? De perguntas Aham. e respostas. Então, sempre que você estiver desenvolvendo alguma coisa, com certeza alguém já teve aquele problema. Uhum. E aí, como eles têm uma indexação muito boa, você pesquisa o problema, alguém dá uma resposta, você resolve e segue. E É. assim você vai aprendendo, né? Show. Então, talvez uma das outras questões, assim, que é interessante você não estar dentro do curso ou dentro de um tutorial, que é você querer fazer as coisas na mão, quando você faz as coisas na mão, você cai em problemas que você não cairia quando você cai no tutorial. Se você só segue o tutorial, você sabe aquilo ali, né? Uhum. Então, eu quero fazer esse projeto aqui, tive uma ideia de um projeto. E você sai fazendo, você vai cair em um monte de problema. Um monte, ainda mais quando você tá no início. Show. E se você for pesquisando e resolvendo esses problemas, você a vai quantidade aprender. de coisas que você aprende É isso aí. O processo de criação é muito semelhante tanto em relação ao desenvolvimento de software, quanto em relação à publicidade, à arte, a texto também, Legal. tá? Porque a gente sempre tem a mania de pensar que a gente está inventando a roda, né? Mas a gente não tá. Eu tenho essa notícia. Então, tudo que você quiser fazer vai ter pequenas partes daquilo que alguém já fez, que alguém já passou por aquilo. Uhum. Cara, facilita esse processo, sabe? Se você quer criar um software de alguma coisa, enfim, você vai precisar vender e você tem que fazer um lugar de que você vai receber pagamento. Não queira fazer um negócio inteiro de pagamento, alguém já fez, sabe? Vai lá, contrata o negócio, ou pega, conversa, vê o tutorial, enfim. Se você quer ter refeições saudáveis e você não sabe cozinhar, vai lá, entra no site do marmita.fit, E pega suas adquira. marmitas. isso Deixa tudo aí pronto, mesmo. acelera o processo, não precisa inventar Show. roda, não precisa ser chefe de cozinha. Pessoal da marmita.fit, né? Exatamente. Isso aí. Pessoal, querem deixar as considerações finais? Diga, Júlio. Vai, Vou deixar pra Quero você. agradecer aí, Imagina, né, Júlio, por vocês eu terem que- aceitado a gente aí. Primeiro podcast, né, que a gente tinha comentado. Espero então, que tenha sido. Aí eu adorei. Cara, com certeza, uma experiência sensacional. A gente de vocês aqui, muito legal, cara. Gostei Obrigado. bastante de ver. A gente tem muita experiência com a agência, né? Quando a gente vê o negócio. Pelo que eu escutei, assisti uma, né? A Sim. gente fica muito feliz de ver, assim, tipo, agências que conseguem manter, assim, a animação da galera e o negócio rodando, porque a gente sabe que não é É fácil. porque só eu que sou meio maluco aqui. Pode ser. Agora entrou mais um também. maluquinho aí. Pode ser, mas a gente sabe que não é muito fácil. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê o rolê acontecendo. Pode continuar. E é isso aí, cara. Tomara que o projeto de vocês aqui do podcast continue, né? O negócio é você ter constância em todo projeto que você vai fazer. E às vezes pensar em expandir, né? Outros nichos, outras coisas, cara. Vocês têm uma produção interessante aqui. Graças Show a de Deus. bola. Gente, muito obrigada, Márcio. De fato, assim, uma estrutura muito show. Muito obrigada ao Sicredi, à Ampernet, né? E ao restante dos patrocinadores aí também. Acho que vocês fazem um trabalho muito bacana. Eu já tinha dado uma olhada nos conteúdos de vocês lá na agência, da I.O. mesmo. E a gente fica muito, muito feliz de ter vindo aqui, porque queremos realmente apresentar o Marmita para as pessoas aí. Então, muito obrigada pelo espaço, obrigada a Imagina. todo mundo que está assistindo aí, que vai ver, enfim, seja agora, seja depois. Ficamos muito felizes. É isso aí. É isso. Show, pessoal. Então, em nome do Samuel, muito obrigado por vocês terem saído lá de Beltrão, ter tirado o tempo de vocês e vir entregar um conteúdo super de valor para nós e se conectar com a gente, que é o que a gente mais espera, se conectar com as pessoas que
estão na mesma vibe de crescimento igual a gente. Então, vocês precisar do nosso podcast, nossa agência vai estar sempre de portas abertas para vocês. Show de bola, muito obrigada. Imagina. Pessoal, então, até semana que vem, mais um podcast. E aqui fica o nosso agradecimento a marmita.fit. Isso mesmo? Isso aí. Exatamente. E quem quiser ser fitness, é com o pessoal da marmita.fit. Não, é Marmita.fit. marmita.fit. Beleza, pessoal? Até semana que vem em mais um podcast, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.